Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio de Diálogos de Vida, Enfrentando Juntos o Câncer. Eu sou Renata Monteiro, jornalista, e a gente está aqui hoje para discutir um assunto de extrema importância: o diagnóstico, a trajetória inicial do tratamento e também o acompanhamento multidisciplinar do câncer. Para isso, a gente trouxe aqui um time de convidados muito especiais, que inclusive eu vou pedir para eles já se apresentarem, para que a gente possa conhecer a história e também as experiências de cada um deles. Vou começar com a doutora Maria da Glória. Maria da Glória, que além de médica, também passou recentemente por um tratamento de câncer no ovário. Queria que você explicasse como foi essa sua história, essa trajetória também de tratamento e o que te motivou a criar esse videocast. Olá, Renata. Então, você já disse, né? Eu sou a Maria da Glória, eu sou médica, pediatra, sou responsável técnica por uma clínica de vacinação, Centro Imunize, aqui em Juiz de Fora. E lá a gente faz vacinas, inclusive, que protegem contra alguns tipos de câncer, que a gente vai falar depois disso. Eu me senti na obrigação de fazer compartilhar essa jornada junto com todas as pessoas do nosso Brasil, né? Porque nós precisamos de conscientizar sobre a doença, conscientizar sobre o câncer, precisamos conscientizar sobre as formas de prevenção de determinados cânceres e nós precisamos de enfrentar de peito aberto essa doença. Não é fácil, é muito assustador, mas não é uma sentença de morte. Então, eu vim em dezembro, eu como sou médica, né, não é só por isso, mas a gente preza muito a saúde e eu venho fazendo os exames de rotina, principalmente porque eu tenho um histórico familiar, eu perdi um irmão com câncer de intestino e tenho uma irmã que está curada com câncer de mama. Então, isso acende uma luz. Então, aquelas pessoas que têm na família alguém que, com história de câncer, tem que se preocupar, tem que procurar fazer seus exames e atentar para o câncer, né? Eu sou uma pessoa que sempre pratiquei atividades físicas, tinha uma boa alimentação, e eu estava na correria da vida e nunca podia imaginar em ter um câncer. Não é somente pessoas sintomáticas que estão perdendo peso, né, que estão com anemia, que têm algum problema maior, que podem ter um câncer. Eu estava assintomática. Fui fazer um exame de rotina e descobri um câncer. E o que me assustou muito foi porque, como médica, né, tem o lado bom e o lado ruim. O lado em que a gente sabe alguma coisa, isso pode nos ajudar e isso pode nos amedrontar, porque seremos aí pacientes. O câncer de ovário é um dos cânceres que mais matam mulheres, porque ele é um câncer que ele evolui sem sintomas. Quando os sintomas aparecem, já tem a metástase, né? Que a gente fala, que o câncer se espalha para outros órgãos, por ele ser silencioso. Então, muitas vezes, o câncer de ovário vai acometer as trompas, acomete o intestino, o líquido abdominal, acomete o útero, né? E aí, quando a mulher descobre já numa fase avançada. Quanto mais precocemente nós descobrirmos o câncer, mais fácil o tratamento, mais fácil é a evolução. No meu caso, então, em dezembro, eu fui fazer um exame e nem imaginava que poderia ter um câncer. Né? Minha mamografia deu normal, eu nunca tive problema nenhum uterino, nunca tive problema nenhum de ovário, tenho 2 filhos, inclusive o nosso primeiro convidado médico é oncohematologista, que está aqui, é meu filho, e ele me ajudou muito nessa jornada. Eu tive a graça de poder contar com uma equipe, que a gente vai falando, né, aqui no decorrer
deste processo, desse primeiro episódio, sobre cada passo. Não foi fácil, isso não diminuiu, né, o peso, a preocupação, mas isso ajudou muito. Então, a gente vai depois aí falando a cada passo o que é importante para a gente nessa jornada, nesse tratamento. Então, eu descobri, foi um tumor que eu precisei de fazer uma quimioterapia pelo tipo histológico desse tumor, e eu terminei a quimioterapia. Eu fiz 6 sessões de 21 em 21 dias, e eu terminei agora finalzinho de maio. Né? Então, no decorrer desses videocasts, nós vamos falar passo a passo para poder ajudar aqueles que estão nessa jornada e aqueles que podem se prevenir, porque muitos tumores são preveníveis. Então, nós vamos trazer para todos vocês estes dados e este assunto esmiuçadamente. E, se caso tem alguma pergunta depois, podem nos fazer, que nós colocaremos aqui em discussão. Eu fiz a químio, o cabelo caiu, esse é um grande medo, principalmente para as mulheres, que somos vaidosas. Então, eu pensava, meu Deus, eu descobri um tumor, eu vou ter que fazer uma quimioterapia. Depois o Felipe pode falar alguma coisa, né, dessa jornada junto comigo, das preocupações. E a gente, vou perder cabelo, como é que eu vou ficar sem carecas perto dos meus filhos, do meu esposo, dormir careca? Não, isso eu não quero. E aquilo acontece com todo mundo, e aconteceu comigo também. Mas existe uma força interior muito grande quando a gente pede e quando a gente se conecta com o Criador. Então, isso me ajudou muito. E neste percurso, até este momento, eu encontrei anjos na minha vida. Eu encontrei outras pessoas, conheci outras pessoas com o mesmo problema, que me passaram a experiência, e aquilo me ajudou, me passaram os efeitos colaterais, e tudo foi me ajudando, e que me deram força e esperança. Câncer não é sentença de morte. Terminei minha químio, o cabelo caiu, existem aí as perucas, as laces, né, que são perucas com fios humanos, as próteses, e eu até tive alergia, e, no final das contas, eu encarei, falei, família tem que encarar, vamos juntos, e eles me deram o maior apoio. Meu esposo esteve muito presente até da minha caminhada, nas sessões da quimioterapia, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E agora eu fiz meus exames, né? A gente vai ficar em acompanhamento, mas os meus exames radiológicos, os meus exames de sangue, os marcadores tumorais, estão todos normais. Eu me sinto curada e, segundo os médicos, a minha chance de cura de estar curada é muito grande. Então, vamos compartilhar. Eu espero que este trajeto nosso compartilhado com todos vocês seja de muita ajuda para as pessoas que estão passando por essa fase e para as pessoas que podem, que não precisam passar, se atentarem, então, para os exames de rotina, né? Agora, no próximo mês, a gente vai falar já sobre o Outubro Rosa, nós viremos aqui novamente e vamos falar sobre o câncer de mama, e depois Novembro Azul, e vamos seguindo para podermos conseguir ajudar o maior número possível de pessoas. Não me escondi, não escondi de ninguém o meu problema, o que eu passei, e dou força às pessoas, né? Cada um tem o seu jeito, mas eu procurei enfrentar de peito aberto e com alegria no coração, de poder ter a oportunidade e ter tido direcionamento. Porque depois a gente vai falando, as coisas foram direcionadas. Eu acredito no divino, eu acredito num Deus todo-poderoso, e ele foi me indicando. A gente, às vezes, precisa ouvir o nosso coração.
ouvir essas indicações e, a partir daí, a gente, então, seguir para que tudo ocorra bem. Muito bom. Felipe Mesquita, agora com você. Você é médico, hematologista, talvez, né, diariamente você lide aí com situações muito desafiadoras com pacientes que recebem, né, diagnósticos de câncer. Eu queria muito que você se apresentasse e falasse pra gente como que é, na verdade, o seu trabalho, né, essa prática, né, de ter que dar o diagnóstico também e como os pacientes, né, lidam com isso. E a sua visão também sobre o tema que a gente está discutindo hoje. Claro, bom dia, né, primeiramente, todo mundo. Renata, meu nome é Felipe, eu sou oncohematologista, sou formado pela UFMG na parte de hematologia, sou transplantador de medula óssea pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Atualmente trabalho como médico hematologista da Neoclínica e também faço parte do serviço do Hospital Universitário, onde a gente está montando, estruturando um serviço de oncohematologia. Sou responsável pelas leucemias lá. Eu lido mais com uma parte de neoplasias ou de doenças oncológicas que a gente chama de líquidas, né? Que não são as neoplasias sólidas. Então, as neoplasias hematológicas. Acaba que as doenças das ínguas ou a doença da fábrica do sangue, né, aquele popularmente conhecido como tutano, né, ou mocotó, que é aquele sanguinho que fica dentro do osso, é ali que a gente produz as nossas células. E a gente trabalha, o hematologista trabalha muito com a parte dessas neoplasias que se originam nesses tecidos, assim como as neoplasias que se originam nos tecidos linfóides, que são as ínguas, que são os gânglios, que justamente é o órgão responsável por fazer a proteção do corpo humano contra diversas agressões, como infecções ou doenças inflamatórias. E eu costumo chamar isso que cada lugarzinho, cada íngua é um castelo, ou é um quartel-general, onde ocorre a briga entre as células de defesa contra os patógenos, né, contra os agressores. E, eventualmente, acaba dando um problema, acaba dando um tilt ali no quartel-general. As células do quartel-general acabam adquirindo mutações, elas ficam meio doidonas, eu falo assim, as células ficam meio doidonas, começam a se proliferar de uma maneira que elas não deveriam fazer, e, por sua vez, quando tudo está em excesso, acaba atrapalhando, né? Então, a doença oncológica, basicamente, é isso. A gente fala de populações clonais, que são mutações desenvolvidas nas células. Então, a célula dá um tilt, que começa a se proliferar de maneira indiscriminada, e, em vez de fazer bem, ela acaba fazendo mal. Então, essa é um pouco a atuação da área da hematologia. É claro que ainda tem o transplante de medula óssea, que não é um procedimento cirúrgico, é como se fosse uma transfusão de sangue, em que a gente coleta as células do doador, podendo ser da fonte da medula óssea mesmo, lá ali do sanguinho, do tutano, ou às vezes até como se fosse uma hemodiálise, coloca um catéter numa veia periférica e colhe a célula-tronco, para depois ser infundida no receptor, após uma quimioterapia em altas doses, né? Que tem a intenção de matar aquelas doenças, aquela medula doente, para depois colocar uma outra. Existem várias formas de transplante de medula. Existe tanto do próprio paciente para ele mesmo, conhecido como autólogo, de outro doador, né, de um familiar, ou às vezes até um doador não aparentado, que a gente chama para o receptor, que é chamado halogênico. E existem os totalmente compatíveis e meio compatíveis. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque eu acho que não é o objetivo. Mas, enfim, é um arsenal terapêutico para o tratamento da neoplasia. As neoplasias hematológicas, elas diferem um pouquinho da neoplasia oncológica, principalmente no quesito prevenção. É claro que, para toda doença oncológica, a prevenção, sendo atividade física, alimentação saudável, tentativa, né, apesar de, por mais difícil que isso possa parecer, né, tentativa de redução do estresse do dia a dia, exposição a poluentes, tem algumas que estão muito relacionadas à exposição a benzeno, ou derivado de tinta e etc. Então, esse tipo de profilaxia de vida saudável funciona para todo mundo. Mas as doenças hematológicas, em geral, alguns linfomas até você consegue identificar em fases mais precoces, mas a neoplasia hematológica, em geral, quando você diagnostica, ela já tem uma característica própria, muitas vezes avançada, o que não quer dizer que ela seja intratável ou incurável. Para a gente é muito mais importante a qualidade da saúde da pessoa que está chegando para a gente e as características genéticas da doença, do que propriamente o estadio. É claro que esse estadiamento, a questão da metástase, a gente não fala tanto na neoplasia hematológica, mas é claro que o estadiamento, de certa forma, impacta no tratamento. Mas, como já foi apontado até pela minha mãe e pela doutora Glória,
muitas vezes o diagnóstico do câncer assusta mais do que o próprio tratamento. O desconhecido é muito pior do que o conhecido. Então, quando você não sabe o que está acontecendo, isso gera muito mais ansiedade e medo do que quando você identifica, é uma doença grave, mas agora eu sei o que é, eu tenho onde chegar. E muitas dessas doenças são curáveis. E é claro que eu não posso deixar aqui também o meu lado científico de lado, né? A gente vê muita desinformação por aí. E é claro que tem as indicações corretas, tem os tipos de neoplasia que são passíveis de rastreio, então que devem ser feitos em exames de rotina mesmo, como colonoscopia, avaliação ginecológica, mamografia, próstata, né? Então toque, o PSA. Então existem essas, como existem outras também em que não quer dizer que a neoplasia seja menos grave, mas que, em geral, o tempo de evolução dela é mais curto, ela evolui mais rápido e, às vezes, a gente não tem como ficar fazendo rastreio. Então, também, exames pedidos desnecessariamente podem gerar muito mais ansiedade na família do que, propriamente, ajudar para qualquer outra coisa. Então, a gente vê que tem muita disseminação hoje de testes que não têm comprovação clínica, que às vezes você acha, por exemplo, uma mutação, ou às vezes uma massa muito incipiente, que aquilo não é classificado como câncer. Isso gera todo o impacto, né, psicológico que a Virgínia provavelmente vai abordar, sem ter, de fato, um benefício clínico. Então, eu acho que a trajetória do câncer é muito essa, apesar de ser diferente entre a neoplasia sólida e a neoplasia hematológica. Você tem as doenças passíveis de rastreio. Realmente, diagnóstico de câncer não passa por é uma doença grave, mas não passa de maneira nenhuma por um atestado de óbito, aí, né, vamos colocar assim. As terapias vão evoluindo cada dia mais. Nos últimos 10 anos, por exemplo, mieloma múltiplo, que era uma doença extremamente grave, com pouco tratamento, nos últimos 10 a 15 anos surgiram vários tratamentos possíveis, inclusive tratamentos direcionados à própria célula com menos quimioterapia, são tratamentos mais específicos, e que acabam dando tempo para que a gente evolua nesse tratamento. Então, se no momento atual talvez não exista cura, quem sabe daqui a 5 ou 10 anos não vai existir. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Tem toda a questão do rastreio, tem toda a questão do hábito de vida e tem toda a questão da equipe especializada que vai fazer o acompanhamento e o possível tratamento da doença. Perfeito. E aí o Felipe falando sobre essa questão, né, da saúde mental, né, dos pacientes, que já começa até pelo diagnóstico que o médico precisa dar, né, com todo cuidado, né, com todo carinho ao paciente, mas também entra o trabalho, né, da psicologia, né, entra o trabalho emocional, né. Eu queria muito que a Virgínia Barra falasse um pouquinho sobre esse trabalho, né, e a importância realmente de ter um acompanhamento emocional durante o tratamento oncológico dos pacientes. Com certeza. Primeiramente, obrigada aqui por essa oportunidade de estar com vocês nessa manhã conversando sobre um assunto que me é tão caro e tão importante, né? Não só por trabalhar, mas por estar na área da psicologia e aí voltado na área da saúde em si, né? Bom, eu sou Virgínia, psicóloga da Neoclínica, né? Especializada em psicologia clínica e psicologia hospitalar, e já com 8 anos de experiência nessa área de oncologia, né? Então, esse primeiro momento, o paciente chega diante de um diagnóstico, parece que uma coisa se abre, né? Mas, nisso ele chega até a mim para poder, né? É uma triagem que a gente faz, que no primeiro momento ele chegar até a equipe toda e passando por mim. E ali a gente vai conversando. E, de fato, do que eu venho, né, escutando durante esses anos, muitos sentimentos estão envolvidos ali, né? Como a doutora Maria da Glória colocou aí, né, de que era saudável, tinha hábitos, né? E isso é uma das coisas que eu acho que é mais angustiante, às vezes, porque a pessoa se sente, de alguma forma, traída pela vida. Ou seja, né, meu passaporte está garantido. Faço tudo que as mídias mandam, sigo todas as orientações, atividade física, alimentação saudável, faço psicoterapia e, de repente, acontece esse diagnóstico. Enfim, mas nosso corpo ele é atravessado
em algum momento, por algum descontrole, algum mau funcionamento, né, uma doença se instala, não tem como. Às vezes, narcisicamente mantido pelas pessoas de que nunca vão ser acometidos por alguma coisa, né? Então, acho que, nesse momento, às vezes, esse perfil de paciente é mais difícil no sentido de desconstruir tudo aquilo e entender o que vai ser possível a partir disso, né? Tem aquelas pessoas que chegam também com muitas culpas, até às vezes por questões de ter hábitos que não eram saudáveis anteriormente. Sei porque eu estou aqui, por qual o motivo da minha doença, eu não cuidei, tudo mais. Então, é um momento de organizar todos esses sentimentos. E ali, com a psicóloga, né, com o profissional da psicologia, é possível um endereçamento, um espaço, que não é aquela queixa, não é aquele desabafo com um amigo, com alguém. É um profissional que está ali numa neutralidade, podendo escutar o sofrimento, né? E esse sofrimento ele antecede também ao momento do diagnóstico. Tem questões que chegam também nessa hora de uma história que é pregressa, né? Então, assim, é aquilo ali para ele poder se situar e, às vezes, a partir disso, construir, né? E eu gosto muito de falar nesse primeiro momento, o paciente, eles se assustam muito comigo, falam assim, eu viro para eles e falo assim, saúde não necessariamente é ausência de doença. Saúde é a capacidade de reação à doença. E que recursos você está disposto a lançar a mão para reagir a essa doença que está aí? Porque a doença é uma contingência da vida, né? Como eu disse anteriormente, nosso corpo é atravessado. E a gente tem a ilusão narcísica de que isso não vai acontecer, mas acontece. Uns mais novos, outros na meia-idade, outros mais velhos. Então, ou seja, eu gero esse espaço para que eles possam também, junto no decorrer do tratamento, longe de ser uma psicoterapia, eu gosto sempre de caracterizar como um acompanhamento psicológico, se no decorrer desse acompanhamento a gente identificar pontos e questões que seriam producentes, ele buscar um tratamento clínico, psicológico, eu dou o devido encaminhamento. Mas o primeiro momento é de acolhimento a essa série de questões, porque são muitas mudanças, né, que vão advir disso, já está trazendo mudanças, já está mexendo com o núcleo familiar, as expectativas, os sonhos, os planos, tudo deram um break, né, pararam ali de alguma maneira para poder, o que eu vou fazer com isso? E sempre coloco para eles que é uma condição, vamos pensar que nós estamos numa travessia, a gente chega na outra margem, né? Vai ter situações difíceis, com certeza, mas não vai ser impossível, né? Deixar um pouquinho mais leve, né? Sim, Esse processo tão desafiador, né? É porque é possível estar conciliado com isso. Você construir algo de você se conciliar com a situação de um diagnóstico como esse e de um tratamento que você vai viver, né? Posso falar um pouquinho, Claro. aproveitando? Olha, você falou uma coisa muito interessante, porque, principalmente para nós médicos, a gente acha que a gente não adoece. E a gente acaba colocando o outro sempre na frente. Então, você se cuida, mas não se cuida tanto, você não tem um acompanhamento psicológico. E quando você tem um diagnóstico desse, é como se abrisse um buraco no chão. Você vai desconstruir tudo e construir tudo de novo. E, por isso, é tão importante uma equipe multidisciplinar capacitada, né? Isso é muito importante. E você falou, exatamente, é muito interessante, né? E é muito o acolhimento de um psicólogo, as orientações, sim, e você poder olhar para você e falar, não, agora eu vou parar e cuidar de mim. Né? É o que eu estou fazendo até esse momento.
Eu falei que a gente tinha um time aqui de convidados bem especial, né? Inclusive não acabou porque eu vou conversar agora com a Débora Nogueira, a Débora que é enfermeira também, né? Eu queria muito que você se apresentasse e também falasse sobre a importância do papel da enfermagem, né? No cuidado, no acolhimento também do paciente oncológico. Primeiramente, bom dia a todos, né? É um prazer também estar aqui. Como foi falado, meu nome é Débora, eu sou enfermeira oncológica, já atuo na área há quase 5 anos. Atualmente trabalho numa clínica de oncologia, sou responsável técnica, neoclínica, aqui também em Juiz de Fora. E é muito importante quando a gente fala sobre a enfermagem, né? Que me vem, assim, várias dimensões da enfermagem, né? Eu falo hoje que a enfermagem ela tem um papel fundamental ali, referente ao tratamento do paciente, né? A partir do diagnóstico do paciente, assim que ele sai, muitas das vezes, do consultório médico, ele já é encaminhado para a enfermagem. E eu recebo pacientes, né? A gente sabe que os pacientes, cada um tem a sua particularidade. A gente fala que hoje cuidar de um paciente oncológico, ele não é cuidar somente do físico dele, da dor dele, é cuidar dele de uma forma integral, né? Que a gente fala que hoje que é o biopsicossocial e espiritual do paciente. Então, o paciente ele chega para a gente com muitas dúvidas, muitos medos, não só o paciente, mas os familiares também, né? Sobre o tratamento, porque a gente sabe que são tratamentos que têm efeitos colaterais, né? Então, ali a enfermagem, ela ajuda nessa questão dos manejos, dos sinais e sintomas, o que hoje é muito importante. O medo, muitas das vezes, a gente sabe que hoje tem os efeitos colaterais, como a própria doutora Maria da Glória falou, a questão da alopécia, náuseas e vômitos. A questão emocional também, né? Eles realmente chegam para a gente, muitas vezes, com aquela sentença de morte, né? Um diagnóstico hoje de câncer, ele assusta muito. Então, a enfermagem, ela vai desde além, né, da orientação, a questão do autocuidado também, de você mostrar para o paciente, aprender a fazer o autocuidado. E também vai na parte também técnica, né, que é a questão da administração dos medicamentos, orientação sobre os sintomas, sobre o uso dos medicamentos também, né, concomitante com os médicos, com toda a equipe interdisciplinar, que eu falo que hoje a equipe inter, eu gosto de usar muito esse termo, que a equipe inter, ela faz essa conversa, esse diálogo entre elas, né. Então, isso é muito, muito importante. A partir do momento que eu recebo um paciente hoje no consultório de enfermagem, hoje a gente tem várias questões para poder ser abordada ali. A gente fala que, apesar dele já vir ali de uma bateria, às vezes, de exame, né, de um diagnóstico já ali confirmado, ele chega para a gente e fala, agora é o tratamento e agora, o que eu faço? Né? Quais que são os sintomas, o que eu vou sentir, quais são os efeitos colaterais desse medicamento, e já vem, às vezes, muitas das vezes, querendo, às vezes, abandonar uma atividade física, abandonar, às vezes, não quero mais sair de casa, não quero mais sair da família. E a enfermagem, ela também trata nisso, porque ali é o contato que a gente tem com o paciente, né? A gente fazer aquele segmento contínuo com o paciente é importante, porque ele vai saber que vai ter alguém ali, olha, se eu estou sentindo alguma coisa diferente, eu vou ter onde recorrer. Olha, já foi me falado isso lá na consulta de enfermagem, que isso é normal, eu não vou me desesperar se eu ter ali um sintoma, às vezes uma náusea, se eu não conseguir me alimentar aquele dia, já é algo esperado, né? Então, eu falo que a enfermagem ela tem esse papel, a questão da orientação, né? E principalmente o autocuidado e orientação da família também, porque hoje é muito importante isso, porque quando vem um diagnóstico hoje, não acomete somente o paciente, né? Toda a família ali também, ela entra nesse processo, né? Muitas das vezes, a família, né, ele é essencial também para esse suporte. Então, a partir do momento como as sessões, né, de quimioterapia, acredito que mais para frente vai ser abordado, ela pode ser hoje semanal, pode ser diária, pode ser, né, mensal. Então, a gente tem esse contato mais de perto com o paciente, né? Vemos o paciente com aquela rotina mais frequente. E acabamos criando vínculos também com o paciente, o que é muito importante, que faz ele ficar mais à vontade. Eu sempre falo que não é um lugar que a gente gosta de dar, seja bem-vindo para o paciente. Mas, a partir do momento que ele entra ali, a equipe de enfermagem, a gente tenta deixar de forma mais confortável, né, mais propícia para o paciente, para ele conseguir passar aí por essa jornada de uma maneira mais leve. Bom, obrigada às apresentações feitas, muito obrigada. E eu acho que agora a gente pode passar para a nossa conversa sobre os desafios, na verdade, né, de lidar com o diagnóstico. Eu queria muito conversar agora com a Maria da Glória, né, para você, assim, como foi lidar com esses desafios, né? Você falou um pouquinho na apresentação, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais com detalhes, né, durante esse processo pelo qual você passou. Isso é um período bem difícil, né? Mas como um anjo desses que eu conheci nessa minha trajetória, que foi uma pessoa também com o mesmo tipo de tumor, e a gente fez uma amizade, trocamos muitas mensagens pelo celular até a gente se conhecer pessoalmente.
o apoio, né, do outro é muito importante, mas o início a gente sofre muito. Eu já falei com vocês aí, tendo o diagnóstico como médica, aquilo me assustou muito por ser um tumor no ovário. E depois, inicialmente, achava-se pelas imagens que era um tumor benigno. E quando eu tive o diagnóstico de ser um tumor maligno e de ser um tumor raro e mais agressivo, no entanto, que apesar dele estar restrito ao ovário, eu tive que entrar conversando aí com meu filho, que apoiou, e a opinião dele é muito importante, ele é um estudioso na área da oncologia, e junto aqui com a doutora Marcela, que de Juiz de Fora, que me deu e tem me dado muito apoio, e junto com uma médica de São Paulo também, né, que acompanhou, e online eu a conheci, e aí porque eu fiquei na dúvida onde operar, qual tipo de cirurgia, se faria uma cirurgia aberta, se faria uma cirurgia por vídeo, né? Inicialmente eu tinha medo de ter que fazer um tipo de quimioterapia abdominal, intraabdominal, que aqui não faria. Foi esse o motivo que, a princípio, pensamos em sair aqui de Juiz de Fora, apesar de termos excelentes médicos, excelentes cirurgiões. Mas, então, depois desse diagnóstico, né, eu vi que o tumor estava restrito ao ovário, acabei operando em Belo Horizonte, e fiz uma cirurgia por vídeo, mas depois, por não ter, a princípio, o laudo parecia ser um tumor de baixa malignidade, parte dele era benigno e parte de baixa malignidade. Eu pensei que eu estivesse livre. O médico de lá ainda me ligou antes do Ano Novo e falou assim: você está livre, foi só um susto. Foi o primeiro pensamento que veio, então. Estou livre. Aí, eu, por conversar com os filhos, conversar com essa médica de São Paulo, e por aceitar o que veio do meu coração, apesar da cirurgia ter sido exitosa, né, aquilo eu não estava feliz e tranquila. Aquilo me preocupava. Então, eu liguei para a secretária desse médico e pedi que, então, enviasse as lâminas para São Paulo. E aí o diagnóstico mudou completamente e veio um tumor raro. Eu fiz em 2 até locais e eu precisei, por conclusão dos profissionais, entrar numa quimioterapia, que para mim foi muito difícil, porque eu vi o sofrimento do meu irmão, que fez quimioterapia, e o caso dele já era um caso mais avançado, e ele não sobreviveu. Então, inicialmente, foi muito triste, foi um buraco que abre. Né? E aí, a gente, como mulher, a primeira pergunta que eu fiz para a doutora Marcela: Marcela, essa terapia cai o cabelo? Essa quimioterapia que eu vou fazer? Porque a gente deixa de ser médico, a gente passa a ser paciente, leigo. E ela falou: vai cair. E eu sempre fui muito vaidosa, e sempre tive cabelos compridos, e aquilo para mim assim foi pesado, né? Mas os filhos me deram apoio, e essa amiga Leonice, até eu a convidei, né? Ela virá em outros episódios, e ela me apoiou: Glória, mas tem um local que faz uma prótese muito bonita, não pensa nisso? E aí eu procurei, né? E aí fiz a prótese, apesar de não ter adaptado, e no final das contas eu acabei assumindo a careca, assumindo o problema, e fui conseguindo, então aí estou conseguindo vencer, e hoje me sinto curada e vitoriosa. Mas foi muito difícil inicialmente.
Felipe, e você como filho, né, e também como médico, inclusive dessa parte também oncológica, né, com essa especialidade, eu queria muito que você explicasse, assim, como que os pacientes chegam, na verdade, assim, os primeiros desafios ao receber o diagnóstico e como que você lida, né, falando o diagnóstico, né, para o paciente, como que foi também você com a sua mãe, né, como paciente também, né, e não como médica. Duas considerações, eu acho que isso daria para falar 1 hora só disso, que é muito complexo a jornada do paciente, do ponto de vista médico, olhando para a jornada do paciente, e mais complexo ainda você ser médico e filho de paciente ou paciente ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso aí daria muito pano para manga, muito tempo para falar sobre isso. E a outra consideração é que é uma bondade falar que eu sou estudioso de oncologia, assim, né? Eu gosto muito de medicina de maneira geral, principalmente de oncologia e hematologia, mas, obviamente, né, dentro da parte de tumor sólido, cada um tem o domínio, né? Então, o oncologista clínico, ele é indispensável para isso, né? Acaba que a trajetória, a jornada do paciente é semelhante, porque, afinal, o diagnóstico de câncer, ele... Para o leigo, apesar das diferentes tipos de câncer que existem, diferentes tipos de terapias, para o leigo, para a pessoa que está recebendo, o impacto é o mesmo, né? Então, você tem desde o primeiro impacto do diagnóstico, às vezes você não sabe o que doença você tem, então aquele exame inicial, às vezes é um exame de imagem, ou uma coluna, um exame de sangue. Então, esse primeiro impacto de não saber o que tem. O segundo impacto de descobrir, de fato, o que é. O terceiro impacto de saber como vai ser o seu tratamento. O quarto impacto que vem das consequências do tratamento, que apesar dos pesares traz a possibilidade de cura. Então, você tem que passar pelos efeitos colaterais do remédio que acontecem para você chegar onde você quer chegar. E você ainda tem o que a gente chama de um paciente oculto, que é a família, né? Para lidar com todas essas partes também. E aí, né, o quinto impacto seria o diagnóstico da remissão, ou o diagnóstico da cura, ou da recidiva, que é a volta ou não resposta do tumor. Então, é muito complexo, são várias etapas. E como eu já disse na etapa inicial, agora do ponto de vista médico, lidando como familiar de paciente, o primeiro impacto é sempre o maior, principalmente quando você não sabe que doença que é. Porque depois que você entende que doença que é, você tem força para poder ir em frente, até para conversar com quem é mais adequado para guiar naquele momento. E eu acho que a família é tão importante quanto o próprio paciente. Antigamente, acho que isso é uma prática moderna, né? Eu não sei nem se tão moderna assim, mas talvez uma prática tida como boa prática hoje em dia, que é a comunicação dos resultados ao paciente em si, porque ele deve ter o direito de decidir sobre o próprio tratamento. E antigamente o que fazia muito era esconder a doença do paciente e revelar para a família, etc. Então a família sempre foi a âncora do paciente, do médico e do próprio tratamento. Então, por mais que essa prática venha mudando ao longo do tempo e colocando o paciente mais a par, é muito difícil, e às vezes é tão importante quanto você fazer o diagnóstico da doença, é você identificar o familiar ou os familiares que são a base daquilo tudo, porque são eles que vão ter que segurar no momento de dúvida do paciente e, ao mesmo tempo, vão ter que dar o respaldo médico para que as coisas aconteçam. Então, tem que ser o elo, tem que ser o fermento ali do bolo do tratamento, que sem o apoio ele não vai crescer. Então, obviamente, ele traz muito medo, mas depois que a coisa vai estabilizando, você vai conversando com os profissionais que são capacitados a cuidar, você vai entendendo melhor a doença, você passa pelo primeiro ciclo e vê, opa, é ruim, tem efeito colateral, mas eu sobrevivi, então provavelmente eu vou sobreviver aos próximos também, a coisa vai melhorando, né? Obviamente, a gente ainda tem algumas limitações em termos técnicos, dependendo de onde o tratamento está sendo realizado, quanto mais no interior, mais limitações a gente tem. Eventualmente, a gente precisa buscar um apoio na capital e eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Igual foi o caso nosso, fomos para Belo Horizonte, depois para São Paulo, buscando esse apoio. Acho que traz enriquecimento até para a equipe que está também ajudando o tratamento domiciliar, ali mais próximo do domicílio, né? Esse contato é benéfico, na minha opinião, para todo mundo. Mas a gente
está cada vez mais evoluindo nesse tratamento. E a quimioterapia, que antes era uma quimioterapia muito ampla, né, uma quimioterapia muito tóxica, tem ficado cada vez menos tóxica. Obviamente que ainda tem seu espaço para o tratamento de muitas doenças, mas hoje em dia tem os chamados terapias-alvo, né, que eles trazem menos toxicidade, claro que com a indicação correta, né, mas menos toxicidade, às vezes não cai cabelo, às vezes tem menos efeitos colaterais como constipação, náuseas e etc., desde que bem indicados, e que eles estão chegando, essas terapias estão chegando cada vez mais nas cidades menores, estão ficando cada vez mais usuais. É assim como as técnicas operatórias, e a gente tem a sorte, né, de estar numa cidade, Juiz de Fora, que é uma cidade formadora de profissionais de alto nível. Então, por mais que a gente ainda tenha limitações com relação a algumas tecnologias, nós temos a disponibilidade de muita coisa boa na nossa cidade e a gente acaba virando referência para uma macro-região, né? Então, tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista familiar do paciente, é pesado. Dar a notícia também é ruim enquanto profissional. Ninguém quer dar essa notícia. Todo mundo quer dar a notícia que curou. Todo mundo quer dar a notícia que pegou a medula. Até estava brincando hoje no hospital com um paciente disso. Eu só gosto de dar notícia boa. Você acha que você vai querer me ver aqui na hora de uma notícia ruim? Não. Assim, eu vou estar aqui porque eu vou estar durante todo o processo, mas eu gosto da notícia boa, como médico e como familiar. Mas a gente tem que passar por isso. E eu acho que esse posicionamento mais contemplativo da vida é mais benéfico do que do ponto de vista de um comportamento ou de uma atitude mais reativa ou combativa. É tentar tirar o melhor daquilo, servir de apoio, buscar ajuda, que passa. Eu te perguntei, na verdade, porque, assim, não sei se muita gente pensa, né, talvez, assim, que como um médico, por exemplo, que lida, né, você que é um hematologista, né, que lida com diagnósticos, né, de câncer, para o médico, assim, para dar o diagnóstico, que é médico, que lida com isso todo dia, parece que é uma coisa muito simples, né? Eu lido com isso todos os dias, então para dar diagnóstico é normal. A gente chega pro paciente e fala, né? Mas você como médico, né, dando seu depoimento, não é bem assim, né? Você falou, eu gosto de dar notícias, né, notícias boas, notícias agradáveis, né, que possam realmente fazer a pessoa feliz, o paciente feliz, né? Mas tem também o lado que não é a notícia boa. E é nesse momento que, como você disse, né, também vocês dão aquela sofridinha, né? Claro, sofre. né? A gente e aí, que... pensa também quando é a mãe, né? Então, né, fica mais desafiador ainda, né? Sim, a gente é treinado para esses momentos. Sim. Então, é claro que tem isso, né? A parte do treinamento, até de como dar más notícias. A Virgínia, muito melhor do que eu, sabe disso. A gente é treinado para dar más notícias. Mas a gente não deixa em nenhum momento de sofrer com relação àquilo. A gente nunca quer dar notícia ruim. Isso eu acho que é da natureza do ser humano. Ele quer sempre agradar, ele quer sempre trazer coisas boas e não coisas ruins. E o fato de ser médico acaba funcionando como uma faca de dois gumes, né? Você sabe a gravidade do tratamento, você sabe que precisa ser feito, mas às vezes você não quer saber. E aí se dê também o direito de ser família e não de ser profissional naquele momento. Então, eu acho que tem muito isso também, porque a informação hoje está para tudo quanto é lugar. Você acessa Google, ChatGPT, Instagram, em tudo quanto é lugar, um monte de desinformação, mas também muita informação boa. Só que aquele é o momento que você tem que se permitir ser paciente ou familiar. Entendeu? E aí eu digo isso até para as pessoas que não são da área da saúde. Dê a oportunidade de viver aquilo, de experimentar aquilo e de passar por aquilo como uma forma de crescimento pessoal, como uma forma de... Tem que ter coragem, tem que enfrentar mesmo, não fica buscando coisa que não sabe. E, às vezes, até a gente mesmo, né, que a gente tem um conhecimento técnico, não fica se aprofundando em coisa que você não está querendo saber o diagnóstico, você não quer saber a estatística por trás do número, porque você ali, naquele momento, está muito mais para ser apoio do que para ser ferramenta de trabalho. Então, eu acho que tem que se dar esse espaço. Isso foi muito importante para mim também, porque ele falava, mãe, não leia, não estude sobre o assunto. Você é paciente. Né? Não é médico, nem é semi-leiga, você é leiga aqui, você não fica estudando, não vai atrás de estatísticas, se dê, nesse período, seja paciente, não procure, né? Isso vai passar. E essa minha amiga sempre falou comigo, deserto não é morada, é uma passagem.
A gente passa pelo Vale da Sombra lá na época do diagnóstico, nas quimioterapias. Eu tinha, na minha primeira semana, né, que é a semana pior, para mim era do 3º ao 5º dia, que eu sentia muitas dores no corpo, no joelho. Eu fiquei com uma pequena neuralgia, depois da quimio, mas ainda tem pouco tempo. Eu estou fazendo as atividades físicas, que, aliás, também me ajudou muito, que eu não parei. Primeira semana não aguentava, segunda semana já ia para o Pilates, terceira semana, antes de chegar, porque na terceira semana já tinha outra quimio, né? Eu tentava uma atividade aeróbica ali. Então, isso também ajudou, porque eu não parei tudo, e mesmo eu tendo ficado com uma pequena sequela, que é essa neuralgia de pés e dedos, formigando e mão, mas eu faço tudo. E eu voltei agora para intensificando essas atividades, um acompanhamento com uma nutricionista, que também faz parte de uma equipe multidisciplinar, que a gente vai para frente ter aqui, né, como convidada. E estou, então, olhando aí para mim e me dei essa oportunidade de cuidar de mim e de ser somente paciente. Perfeito. Bom, vamos falar sobre as primeiras reações, né, emocionais. Inclusive, eu queria até que a Virgínia falasse um pouquinho as reações que você mais vê, né, na hora que o paciente recebe esse diagnóstico. Quais são essas primeiras reações? Bom, para isso, acho que seria importante, assim, de uma forma mais didática, colocar assim, o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico, né? Nesse momento do diagnóstico, acho que a gente explorou muito aqui, né, do que é isso, dos medos, das inseguranças, dos conflitos. É um momento que, dependendo de como aquele núcleo familiar, na história daquele núcleo familiar, lidou com doenças, isso vem reeditar nesse momento, perdas passadas, é um momento de lutos, se visita lutos passados, e não só lutos de alguma vida que possa ter perdido até pelo mesmo diagnóstico, mas de outras perdas também, se levanta muitas questões, né? E aí, com isso, eu falei anteriormente que a questão do acolhimento, para poder ter essa escuta mais apropriada e específica a respeito disso. Num dado segundo momento aí, que é o tratamento, aí vem, de novo, a questão que eu acho que é importante, a questão da autoestima e da autoimagem, né? Ou seja, ali começa mesmo que o cabelo não caia, você emagrece. No caso das mulheres, principalmente, às vezes as mulheres com câncer de mama comprometem a libido, compromete as relações afetivas, conjugais afetivas, né? Tudo isso vão vir nessas consequências. A própria alimentação, né, que, às vezes, pelo uso da medicação, traz alguma dificuldade, o apetite fica diferente, o paladar fica diferente, se descobrir de novo. E a alimentação tem do afeto também, né? A gente sabe a carga afetiva que uma alimentação tem, então, ou seja, aquilo que era tão saboroso já não tem mais gosto. O que eu faço, né? E aquilo a gente sabe do lugar, né? À toa que a gente sabe que naqueles primeiros momentos da vida ali é o ponto que se nutre não só do ponto de vista, né, de todas as necessidades de uma criança, mas dos afetos também. Então, isso dá uma mexida também num todo, né? E esse momento também que eu falo, que é a questão do familiar, né, da família, que isso também faz parte do meu trabalho. Eu faço um acompanhamento com o paciente e um suporte para a família, porque eu acho, e eu sempre falo muito isso com os familiares, a gente precisa cuidar de quem está cuidando. A gente precisa dar uma escuta também, porque costuma-se famílias assim viverem situações muito específicas de, às vezes, até infantilizar o paciente, achar que ele não tem capacidade, que ele é inseguro, que só... Aí tem um que se elege, né? Um cuidador que se elege. Não, só eu que sei, só eu que vou dar conta. Ali começa assim, algumas situações familiares e, às vezes, sendo o paciente oculto, né? Uhum. Que o médico também tem que administrar essa família. De que forma que ela vai lidar? Então, eu recebo também essa família para escutar, principalmente, às vezes, alguns
membros específicos que estão fazendo diferença naquele processo, né? Então, dado o tratamento. E depois vem a situação do prognóstico, né? Que aí começa aquele finalzinho do tratamento acontecer e, por incrível que pareça, eu vivo situações assim de escutar pacientes falando que está com medo de acabar com quimioterapia. Porque como se a quimioterapia fosse uma defesa para ele. Tipo assim, ele não vai ter recidiva, né? A remissão aí, sabe-se que ainda não é uma cura, mas é um processo de remissão, está ali tranquilo, né? Mas será? E ficam mal porque está terminando a quimioterapia, né? Então, assim, começa assim umas outras fantasias aí que precisam também. E eu sempre falo com o paciente, não vá para as informações indevidas, só aquelas que contribuem, porque relatos também e buscas de muita informação pode te criar uma ansiedade, né? Então, seja sua própria referência. Veja o que você estava no início do tratamento e como você está agora. E o que pode ser construído num futuro mais próximo. O mais distante não se atém muito a ele, esse prognóstico, como que vai ser, será que vai voltar, como que vai ser, os medos, né? Então, eu coloco justamente isso, da importância de você. Se você fica presa a uma situação passada, você deprime. Se você vive uma situação futura, você angustia, né? Você gera uma ansiedade também. Então, vamos viver o presente, ver a construção do seu início do tratamento e até agora. O que você conseguiu evoluir e quais foram as questões. Outro momento também do tratamento importante é quando vem algum exame, resultado de algum exame, né? Aquela ansiedade que gera. Será que diminuiu? Será que apareceu outras coisas? Então, ou seja, vai voltando ali, gerando uma coisa a cada passo, né? Que depois, cuidando também das coisas que são necessárias, e nisso eu incluo muito o cuidado que a pessoa precisa, às vezes também, no final de um tratamento como esse, buscar uma ajuda psicológica, que eu acho que vai ajudá-lo a continuar, mesmo estando em controle. Perfeito. Antes até de eu perguntar para a Maria da Glória sobre o tratamento psicológico até, né, que deve ter sido de suma importância, né, nesse processo, eu queria saber da Débora, assim, na parte da enfermagem, né, essas emoções, essas primeiras emoções, né, dos pacientes, assim, como que a enfermagem lida, né, qual é o papel da enfermagem nesse processo? A partir do momento que a gente recebe o paciente, né, é nítido, né? Cada paciente ali, ele vai ter realmente, como eu falei, uma particularidade. Alguns vão chegar, às vezes, mais armados, não querendo passar por aquele processo. Alguns já vão chegar, às vezes, com uma autoestima já muito lá em cima, eu vou vencer, já passei por outras coisas, que vai ser só mais uma etapa para poder passar na minha vida. Mas eu acho que a partir do momento, quando a gente orienta e esclarece para o paciente, né, principalmente sobre os medicamentos, porque a gente sabe que hoje, para o paciente também começar a quimioterapia, não é só para entender, não é assim. Por exemplo, hoje eu tive diagnóstico, amanhã eu já inicio a quimioterapia, né? Ele também tem todo um preparo antes, né? A questão de atualização do cartão vacinal, né? Avaliamos a questão da rede venosa, muitas das vezes precisa passar uma cirurgia para colocar um cateter totalmente implantado, que também é um outro assunto. Essa questão também familiar. Então, a partir do momento que a gente recebe o paciente e a gente percebe essas emoções, eu acho que primeiramente, a gente faz o paciente, olha, calma, vamos uma coisa de cada vez. Primeiro você vai fazer isso, depois isso, depois isso. Aí a gente começa também, né, a mandar para a equipe inter, né, começa para psicologia, para nutrição, para dentista, porque a gente sabe que alguns efeitos colaterais também pode cometer a parte da boca, da gengiva. Então, a partir daí, a gente começa a conversar com o paciente e orientar os passos próximos ele até chegar à quimioterapia e depois, claro, dando a continuidade aí, referente ao manejo dos próximos sintomas, né? Como a própria doutora falou, essa questão, por exemplo, da neuropatia periférica, né? É de uma classe de medicamento que pode causar esse efeito colateral e muitas vezes incomoda muito o paciente, né? A questão de perder a sensibilidade, aqueles choquinhos que a gente fala, né? Falando de uma forma mais fácil. Então, a partir do momento que ele sabe que ele está entrando, mas que pode acontecer, ele chega mais orientado, ele começa a não deixar os medos de lado, mas começa a entender que é possível enfrentar isso, né? Como o próprio doutor Felipe falou, a partir do momento que ele tem aquele conhecimento, olha, eu passei pela primeira, realmente não é fácil, aconteceu isso, eu tive isso, mas depois da segunda, olha, não vai ser pior que a primeira.
né, a tendência é manter aquela linha. Então, ele já sabe que a partir do momento que, depois de alguns dias da quimioterapia, que ali, né, que a gente fala que é o período de nadir, que é o momento que os exames laboratoriais, né, têm a tendência aos dados cair. Então, ele sabe que, a partir daquele momento, às vezes, eu vou ficar mais cansado, vou ter que, né, ficar mais em repouso, mas depois não. Depois eu vou voltar à minha atividade normal, vou voltar para o meu pilates, para a minha academia, né, vou voltar a fazer o que eu gosto, e isso é muito importante. Então, ele chega, assim, com esse medo, mas depois ele vai aprendendo a lidar, a partir do momento da orientação, do autocuidado, o acompanhamento com o médico, né, orientações do médico, apoio familiar, emocional. Eu acho que tudo junto depois faz aí o paciente conseguir passar por esses processos. Só antes da gente prosseguir, só que prometo que vai ser rápido, que eu fico vendo a Débora falando e a Virgínia falando, e aí você vê como o suporte ao paciente oncológico é muito grande, ele é muito complexo, ele tem todo um time envolvido, né? A enfermagem, por exemplo, a consulta multi de maneira geral, né? A equipe multidisciplinar é tão importante quanto o médico. Às vezes fica muito com essa visão da consulta com o médico, mas eu acho que a consulta com a enfermagem é tão importante quanto, com a psicologia, com a odontologia também, porque tem muitos tratamentos levam a mucosite ou alterações da mucosa oral. Então, é legal a gente ver que a enfermagem, por exemplo, está em contato com o paciente a cada ciclo. Às vezes o médico vai ver uma vez por mês. Agora a enfermagem vai ver toda semana, ou às vezes mais de uma vez por semana. Então, como é importante essa participação? E como é legal o paciente ver a complexidade do time que toma conta do tratamento, sabe? E outra coisa que eu queria falar rapidinho também é só a importância de se manter o exercício físico e até o apoio espiritual. Eu tinha um professor que costumava falar que a gente tem um tripé, que seria trabalho, família e religião, né? Que seria o tripé da vida. E que é importante a gente ter sempre eles muito bem estruturados, que quando um tripé falha, os outros dois ali talvez não consigam segurar, né? E aí você gera os excessos. Então, eu acho muito interessante, toda a parte do exercício físico, né? Dentro da saúde do paciente. Já tem estudo comprovando que exercício físico, inclusive, melhora a resposta ao tratamento. Tá? Não só como forma de prevenção, mas como forma de tratamento também. Acho muito interessante. E a outra parte é a parte religiosa, né? Obviamente, com todo respeito a quem não tem religião, mas existem estudos científicos mostrando que pessoas mais religiosas tendem também a ter maiores sobrevidas associadas ao tratamento. Eu não estou falando aqui do ponto de vista religioso, eu estou falando do ponto de vista científico. Isso tem estudo comprovando isso. Então, eu só queria falar que eu acho que é importante ter esse tripé. Eu queria Deixa, só às vezes eu acho que a complementar Renata só um tem. minutinho. Complementar que quando eu falei em anjos, a equipe de enfermagem, os técnicos, eles são outros anjos que aparecem nas nossas vidas. Né? Porque quando a gente chega para o primeiro tratamento, é o medo de ter uma reação anafilática, uma reação alérgica grave, aquela infusão, é o medo de veia, que às vezes a pessoa precisa de colocar um catéter, eu não precisei, mas aí eu tive até orientações, eu fazia exercício nas mãos, né, com bolinha seu nome meia do aparelho, mas eu fazia os exercícios e com isso eu consegui fazer o meu esquema, que foram 6 sessões de 21 e 21 dias, praticamente na mesma veia, entendeu? Só no finalzinho que eu passei para outra veia e tinha uma pessoa, um técnico muito bom, que eu gostava quando era ele que vinha, porque pegava a minha veia de cara, sabe? E eles me orientavam, porque ela falou de alguns sintomas, eu já falei das dores que eu tinha do 3º ou 5º dia, o problema da constipação intestinal, que uns pacientes têm diarreia, ou alguns medicamentos mais diarreia, outros pacientes com constipação intestinal. Então, você já vê, opa, eu tive uma constipação intestinal, então eu vou ficar com uma dieta focada para a constipação. Eu vou usar um medicamento para não ter aquilo na segunda vez. Então, isso é muito importante. E a equipe ali, né, da enfermagem, dos técnicos, que estão presentes ali na hora da infusão, é muito importante. E eu tive um carinho deles, eu tive atenção, e quando infundia, não infundia aquilo correndo, infundia mais lentamente. Então, assim, eles também foram anjos na minha vida. Né? E estão sendo. Né? Agora não, que graças a Deus acabou já o tratamento. Mas foram anjos que me ajudaram muito
na conscientização e no alívio do medo da infusão. Com certeza, né? A importância, então, Com desse certeza. apoio, né, multidisciplinar, né? Por isso que a gente está falando sobre esse tema tão importante aqui, né? A gente está caminhando para o final, mas antes da gente encerrar, eu queria muito que vocês deixassem, na verdade, uma mensagem para todos que estão assistindo a gente, né? Uma mensagem, um conselho, enfim, sobre tudo que vocês, a experiência, né, de vocês nesse tema tão importante, né? Que é o tratamento, é o diagnóstico, enfim, do câncer. Por favor. Pode começar, dona Maria. A gente tem muito medo, isso é normal, é comum. A gente tem períodos de alegria, não estou vencendo, não é tão ruim quanto eu pensava. A gente tem, né, períodos de tristeza, euforia, mas a gente tem que ter fé. A fé ajuda muito a gente. Crer que você consegue passar por esse vale de sombra, por esse período, por esse deserto, e que você sai mais fortalecido. Porque eu vou falar uma coisa com vocês. Foi difícil, mas quantas coisas eu descobri nesse período? Quantas amizades que eu fiz, quantas, assim, a valorização da família. Como foi importante a minha família, o meu esposo, meus filhos, minhas irmãs e os verdadeiros amigos que perguntavam, que queriam ficar comigo num período, né, da químio ou pós, aqueles dias mais complicados, que a gente fica até mais triste, né? Então, assim, a gente vai descobrindo a valorizar a vida de uma forma diferente. E isso é uma coisa assim, então, a gente acaba tirando coisas boas e muito boas num momento como esse, sabe? Então, o que eu tenho a falar agora é isso. Seguir, peito aberto, não é uma sentença de morte, de maneira nenhuma. Quando a família tem um importantíssimo papel também para ajudar a segurar a onda. E a gente, então, passa a valorizar, descobrir e tirar coisas boas que você nunca pensaria que fosse acontecer naquele período. Então, o que eu tenho para falar nesse episódio de hoje é isso. Depois, nos próximos, a gente vai falar de prevenção. A gente, então, tem outras mensagens para quem estiver nos ouvindo. Outra coisa, só assim, rapidinho aqui, que eu falo muito, é que algumas dúvidas que vocês tiverem, tanto a gente lá do Centro Imunize, né, quanto os profissionais aqui que foram convidados, acredito que todos vieram com tanta boa vontade. Eu tenho que agradecer muito a todos vocês. E a gente está aqui até para algum tema que alguém tem algum interesse, alguma dúvida, tirar a dúvida, né? Eu acredito que lá na Neoclínica também, e lá no HU. Então, a gente está junto aí e o nosso objetivo aqui é ajudar, independente de qualquer coisa, ajudar as pessoas a passar por isso, porque é muito bom quando a gente atravessa e a gente vê a luz. Felipe. É difícil, né, sintetizar isso tudo em alguns poucos conselhos, mas eu acho que primeiro, permita-se a experiência e tente crescer com ela. Segundo, valorize a equipe que está com você nesse momento, tanto como paciente quanto familiar, que são os profissionais que, por mais que possa parecer, isso aqui é tudo muito comum para eles, todo mundo sofre um pouquinho com isso, ninguém quer dar notícia ruim, todo mundo quer dar notícia boa, e são essas as pessoas que geralmente vão te dar as fontes de informação. Para você ter informação confiável, tem algumas sociedades de pacientes que são excelentes, tipo a Abrale, né? Que no meu caso, né, dos pacientes com leucemia, é muito interessante, essas informações colocam lá, mas sempre tem esse contato próximo com a equipe, porque é a equipe que vai orientar, e tenha fé que uma hora passa. Assim, não há deserto que dure para sempre, realmente. Uma hora passa,
tire o melhor proveito possível disso, apesar de ser muito mais fácil falar do que fazer. Mas eu acho que é a melhor forma de encarar a situação. Virgínia. Bom, como o doutor Felipe colocou aí, também é difícil resumir e tentar transmitir algo, né? Mas acho que, assim, diante de tudo que a gente conversou e aqui, enquanto vocês falavam, eu estava pensando, a possibilidade, assim, de não se perderem diante de um diagnóstico, né? Porque uma coisa é você ter uma doença e outra coisa é você ocupar um lugar de doente, né? Então, ou seja, lute e insistem na sua identidade, na sua subjetividade. Se tiver com dificuldades do ponto de vista psicológico, procure. Às vezes a equipe não oferece um profissional, mas tem vários lugares na cidade, a preços sociais, acessíveis, onde você pode procurar esse suporte, né? Porque